Sou Carlos Barroso com Cena Política. O combustível aumentou nos postos em até 10%. O transporte no país não é feito por ferrovias, como em vários outros mais modernos. O Brasil é transportado em roda de caminhão. Portanto, os preços vão subir. A inflação em queda, como vai ficar? O governo também fez bloqueios orçamentários, só nos últimos dias de até 12 bilhões de reais. Isso significa menos dinheiro para programas sociais, já que crédito para empresário nunca é atingido. Qual vai ser o custo social e político de tudo isso? Qual a quantidade de gasolina vai ser despejada na fogueira da crise? Esse é o debate de Cena Política de hoje. Presença do economista Paulo Bretas, graduado pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado pela Universidade de Ottawa, Canadá. Presidente do Conselho Regional de Economia, professor de Economia Brasileira e Formação Econômica do Brasil no Centro Universitário UNA. Já foi vice-presidente de Logística da Caixa Econômica Federal e diretor da Casa da Moeda do Brasil. É presidente da Sociedade dos Economistas de Minas. E também do sociólogo e cientista político Rudá Rissi. É doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia. Diretor do Instituto Cultiva. Autor de vários livros, entre eles Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. Deve estar aí, Rudá, com outros livros aí no forno, né? Eu já até citei um programa aqui que a gente está terminando um sobre os 8 anos do governo Aécio. E também... Opa, 8 anos do governo Aécio? Mas são Minas. 12, viu? São 12 anos. Depois teve... E depois estamos também produzindo na nossa equipe um capítulo de uma coletânea sobre as ocupações de escolas estaduais no ano passado, pelos secundaristas. Muito bem. Paulo Bretas, começando o debate aqui por você, que é o homem aí da economia, e hoje o debate está econômico-político totalmente. Com essas mudanças aí do governo, inclusive aumentando o tributo da gasolina, dobrou o tributo da gasolina, o que significa que lá no posto, hoje mesmo eu coloquei gasolina, houve um aumento de até 10% no preço do combustível. No posto que eu coloquei estava 9%, entre 8% e 9%, mas tem lugares que chega até mais de 10%. E também esses bloqueios econômicos. Interessante, né? A Dilma fez as chamadas pedaladas. Ela foi despejada do poder, vamos dizer assim. Uma das razões alegadas foram as pedaladas, que todo mundo fazia. Governadores faziam, todo mundo fazia a pedalada. Esses bloqueios econômicos é uma espécie de pedalada. Fala desse conjunto econômico para a gente. Bom, primeiro saudar os telespectadores, você, o Rudá, né? Sim. Queria fazer só uma correção no meu currículo. Eu sou graduado pelo FMG. Ah, sim. Eu sou MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Ah, beleza. Só uma correção. Olha beleza. Só, o Tribunal de Contas da União, que tem por obrigação fiscalizar as contas do Executivo, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, né? Sinalizou para o governo Temer: olha, vocês vão estourar o teto de gastos, vocês estão gastando mais do que devem. Porque hoje nós sabemos que não tem mais como prioridade o controle da crise fiscal, né? Primeiro porque o governo não consegue mais aprovar no Congresso a reforma da Previdência, que é o que eles contavam para poder ter o corte de gasto necessário para conseguir terminar 2017 naqueles 139 bilhões, que é o cheque especial que eles conseguiram. Né? Que já era um checaço. É um checaço, é o déficit muita coisa aprovado orçamentariamente para 2017. Eles não vão conseguir. Então, eles têm que fazer o bloqueio de parte do orçamento, né, para mostrar para o Tribunal de Contas que eles vão segurar despesas. É tipo assim: eu seguro aquela autorização que você poderia vir a ter de gasto.
né? Eu tiro de você a autorização para você empenhar despesas. Você acha que o Temer vai tirar esse dinheiro de empresários, de programas para empresários? Não, aí eu acho que ele vai tirar de questões sociais, não, né? Porque, programas de saúde, educação. Quando eu tenho... imagina o desespero do pessoal do Ministério da Fazenda. Eles sabem que tem que reduzir gastos, mas já chegaram no limite. Não tem mais onde reduzir, a não ser que eles façam ações que vão contrariar a lógica política de um governo que quer se manter a qualquer custo. Tem que liberar dinheiro para comprar deputados e senadores, tem que liberar recursos para poder manter uma estrutura de cargos, né? Cargos de livre nomeação, para poder também manter um controle. Os apadrinhados. Enfim. Você vira para o ministro da Fazenda e fala assim, agora, né, o que você vai fazer? Não tem jeito, tem que aumentar mesmo o imposto. E não tenho dúvida, não pense que vai parar. Porque eles vão aumentar aumentar o PIS/COFINS da gasolina, dos combustíveis. O próximo passo pode ser o aumento do IOF, das operações financeiras. Eles têm que fazer isso, porque tem que fazer dinheiro, né? Eles não vão conseguir agora, só antes de cumprir o limite que é o de 139 bilhões. Antes de passar também o debate para o Rudá, que eu estou com uma pergunta aqui na ponta da língua para ele, te perguntar sobre a inflação. Esse aumento da gasolina, como é que isso aí vai bater na inflação? Como é que isso vai bater no bolso da gente? Os estudiosos, né, da inflação, a Fundação Getúlio Vargas, o pessoal está falando que o impacto na inflação no próximo mês vai ser em torno de 0,63 pontos percentuais, né? Ainda não eles aproveitaram o momento que está realmente caindo a inflação. O Meirelles não é um cara burro, ele não é estúpido, muito pelo contrário, ele é um cara preparado, ele é muito inteligente. É uma inflação por inanição, né? Ninguém tem dinheiro para comprar, as vendas estão caindo. Não tem jeito, olha só. O problema da economia é a recessão e o déficit público, a crise fiscal. Você, numa economia com recessão, você não tem arrecadação. A economia precisa girar, precisa ter produção, precisa ter emprego para gerar impostos para o governo. Ninguém compra. 13 milhões de desempregados. Ninguém investe. O que o governo vai fazer? Ele não está arrecadando, né? Ele não tem jeito, ele tem que aumentar impostos. Agora, ele vai ter que arcar com o ônus político disso. Isso que eu vou falar com o Rudá. Politicamente falando, né? Você que é mais do campo político, significa também, Paulo, que você não possa falar de político e ele não possa falar de economia, né? Que esse programa aqui é de completa liberdade. Mas é o seguinte, o Temer arrochando a gasolina, aumentando o preço da gasolina. Paulo, ele disse que ele pode arrochar também o imposto do cheque, que você falou, né? Não, é o imposto sobre operações financeiras. Financeiras. Agora, esses dias, ele liberou, agora, né, 2 bilhões e 100 milhões de reais para os deputados, para aquelas emendas de deputado, que chega a distribuir para os prefeitos e tudo. Ou seja, tira a rocha de um lado e libera de outro. Como está esse governo politicamente hoje, no seu entender, Rudá? Bom, é um governo fracassado. Assim, ele não tem mais volta. E por que como é que a gente avalia o desempenho de um governo? Não é? Em primeiro lugar, pela promessa que ele faz. A promessa do Temer é que ele tentaria ou prometia que sem a Dilma nós teríamos um ciclo de desenvolvimento paulatino, e ele dizia que em um ano ele conseguiria isso. A projeção... Um ano já passou, né? A projeção que eles faziam era de retomada do crescimento de 2,5% ao ano. Essa era a meta do A Ponte para um Futuro, né? Ele não está conseguindo isso. O país patina economicamente. Nós já somos motivo de chacota internacional. Em qualquer lugar que o Temer vai, ele é motivo de chacota. Ele virou terceiro escalão no G20, por exemplo. Né? Terceiro escalão de governantes. Não tem importância nenhuma. Bom, qual é o segundo grande indicador de avaliação de um governo? É a popularidade dele. Então, assim, o que eu estou falando, não vou falar tecnicamente, eu estou falando que o governo é avaliado pela governança, ou seja, a capacidade da resposta técnica, ele não dá.
E a segunda questão, ou ele fez uma promessa muito exagerada, que ele não vai cumprir, mas ele que prometeu. E a segunda é o que nós chamamos de governabilidade, é o apoio que ele tem e ele não tem. Governança e governabilidade. Ou seja, abaixo de 10%, ele é um governo desastrado. O que ele tenta segurar do ponto de vista político? Ele tenta, então, segurar através de promessas privadas e chantagens, ele tenta segurar a base no Congresso, que está cada vez mais fluida. Nesse momento, ele fez uma movimentação de ataque ao PSB para trazer deputados do PSB para o DEM. E se isso ocorrer, o PSB volta a ter o tamanho que tinha antes de 2006. A direção nacional do PSB está atacando o Temer, ou seja, ele está fazendo uma movimentação, inclusive com dinheiro, como você citou. Ele bateu com a cara na porta, né? Porque ele atraiu, foi a ira, né? Vamos dizer assim, do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, que, pelo que tudo indica, está louco para dar o bote no poder. Por isso que ele fez esse movimento para levar a gente do PSB para o DEM, dando um presentinho para o DEM, e para o PMDB. Então, se isso ocorrer mesmo, são 12 ou 14 deputados, ele estoura o PSB. Então, assim, o caminho que ele está tomando é um caminho para tentar se segurar em meses. E como já foi comentado aqui, nada leva a crer que a reforma da Previdência passe. E ele vai jogar e postergar, ou seja, é um governo fracassado. Só que nós temos uma situação subterrânea que nos leva a essa mesmice, essa modorra, que é uma apatia violentíssima dos brasileiros. Agora tem uma coisa, né? A gente há de observar e há de frisar isso, que ele está tendo um poder de resistência até um pouco mais do que se esperava. De um governo que já teve tantos tropeços, tantas denúncias. Está dando uma lição para o PT e para a esquerda, né? Isso é interessante. Como segurar o poder. A Dilma não resistiu nem 10% do que ele resiste. Ele volta do exterior com todos os jornais falando que caiu, e ele vem e faz as manobras. Mas a resistência dele tem uma lógica, né? A lógica da resistência dele é o controle que ele tem do chamado centrão, né? lá dentro do Congresso Nacional, e dos empresários. É impressionante como os grandes empresários brasileiros falam assim, não, é desonesto, recebeu lá o Joesley, né? Às 11 horas da noite. Mas o Lula tinha. Mas todo mundo estava... Deixa, né? O Lula tinha o controle sobre os partidos. Só tinha 3 partidos que não estavam na base política do Lula, que era o PSDB, o DEM e o PPS. Todos os outros, PTB, PV, todos estavam na base. Sim, mas e os olha só, mas vinham... o que eu estou falando é o seguinte, a Dilma destruiu. Não tinha a Dilma destruiu. Uma relação como ele tem com o Congresso. Ele mantém o Congresso nas mãos. Ou seja, ele num estilo muito menos carismático que o Lula, porque o Lula também tinha um controle para fora, ele é muito mais do que a Dilma, é isso que eu estou querendo dialogar com o Carlos, muito mais. Ele é mais guerreiro, né? Ele é mais articulado. Ele é um excelente político, vamos falar a verdade. Ele é excelente político. Ele é pragmático, ele não tem medo nenhum do que está acontecendo. Se comprar, ele compra, se tiver que... E trabalha com apatia. Compra e paga com a mesma cara, estão me avisando ali do intervalo. Cena Política volta já já. Segue Cena Política, como o aumento da gasolina vai colocar fogo, vai colocar combustível na fogueira da crise. Estou aqui com o economista Paulo Bretas e com o cientista político e sociólogo Rudá Rissi. Rudá, começando agora com você. A gente tem tudo isso aí que a gente falou, mexidas na economia, para atingir lá embaixo, né? Para atingir a inflação, para atingir geralmente as pessoas. Empresário, eu não vejo nenhuma medida que atinja empresários aqui no Brasil, principalmente nesse Brasil de hoje. Mas, politicamente, como é que vai ficar esse arranjo do governo Temer daqui para frente? Bom, há algum tempo, pelo menos 2 meses, que o fiel da balança é o PSDB. E o PSDB voltou àquela pecha que ele tem desde da sua criação, que é essa ideia de ficar em cima do muro, ou seja, eles não conseguem tomar uma decisão grave.
Na verdade, eles devem aguardar um momento mais propício para tomar a decisão de desembarque. Pelo menos essa sinalização que o Tasso Gereissati, o presidente nacional agora do PSDB, vem dando o tempo inteiro. O que se diz é que os cabeças pretas do PSDB, os jovens, mais jovens, né? Aqueles que eu invejo, que eles... Você na idade seria um cabeça preta, mas o cabelo não combina, não. Pois é. E aí eles querem um desembarque e os cabeças brancas tentam segurar um pouco pelos acordos. Agora, há alguns analistas que dizem que o problema do PSDB é exatamente o Rodrigo Maia. Eles temem que o Rodrigo Maia, assumindo o poder, seja o candidato de 2018 muito mais forte, ocupando o espaço deles e invertendo a relação histórica PSDB-DEM. Ou seja, DEM o PSDB, na verdade, não tem um candidato, né? Com o infortúnio de Aécio Neves, vamos chamar assim, Alckmin, o chamado picolé de chuchu. E com a fortuna do Dória. E o Dória também, e que eu acho que que pode ser até trabalhado aí por esse conjunto aí de centro-direita como candidato, mas ainda é uma coisa muito, muito prematura. Eles não têm um candidato, né? Aí surge a figura. O candidato que nós temos no Brasil hoje é o Lula e o Bolsonaro. Ponto. Nos extremos. O restante, nos extremos. O restante é tudo balão de ensaio, é candidato de laboratório, Marina, qualquer um do PSDB, então não tem nome. O nome que nós temos de fato, os nomes consolidados são o Lula, que parece que bateu no teto já, em algumas pesquisas 30%. E depende de uma condenação, e tem isso, né? Depende mas nesse de uma momento, segunda instância, sendo bem frio, é isso. Uma segunda instância e da o justiça. Bolsonaro que cresce, porque o Lula estacionou lá no topo, mas o Bolsonaro cresce e se distancia muito dos outros. O restante não tem peso nenhum político, assim, ou é muito insignificante, ou estão em queda. Então, esse é o cenário do país, que lembra um pouco, com os devidos ajustes, 1989, quando o brasileiro estava apostando num outsider. Ou era Collor, ou era Lula, ou era Brizola. Sim, sim. Voltamos a isso. Agora, e acabou com o outsider, né? Pois é. Eu posso dar um palpite nessa parte aí? Eu acho você que você deve. O Brasil é um país tão imponderável, nós estamos tão longe da eleição. Tudo pode acontecer, sabe? Tudo pode acontecer. Eu concordo que esses candidatos aí, né, a polarização Lula-Bolsonaro vai até certo ponto, daqui a pouco. Eu acho até o seguinte, houve todo um esforço para tirar a Dilma, né, afastar as esquerdas do poder, né? Se o grupo, vamos dizer assim, que hoje controla o poder com apoio da grande mídia, em parte, né, porque agora a Globo quer derrubar o Temer, né, em parte do empresariado, dos políticos. Se esse grupo que hoje está no poder, né, por um acaso achar que há uma possibilidade da esquerda voltar ao poder, eles vão melar as eleições, eles vão arrumar um subterfúgio, né? Nós vamos ter o House of Cards brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os caras demoraram a conseguir tirar a esquerda do poder. Parecia que nunca mais o PT ia sair do poder. Lula, Dilma. Não vão deixar voltar 2 anos depois. Né? Então, acho que nós estamos longe de 2018. Essas pesquisas hoje, elas sinalizam coisas, mas elas não apontam exatamente o que possa vir a acontecer. Então, em síntese, usando uma palavra do próprio Lula, né? Essa palavra é famosa porque ele que a colocou no vocabulário aí da política, maracutaia. Você acha que se houver possibilidade da esquerda voltar, vai ter uma maracutaia impedida? Eu tenho medo disso, eu temo por isso. Eu acho que o Brasil está virando um país tão complicado, tão cheio de subterfúgios, leis imediatistas, um judiciário esquisito. Nós estamos com um judiciário esquisito, né? Politizado? Politizado por um lado, justiça do trabalho acabando por outro. Nós estávamos conversando, eu e o Rudá ali na entrada, até a justiça eleitoral parece que vai acabar. Quer dizer, está muito esquisito o país. Mas você acha, Rudá, que existe isso? Se Lula crescer, se essa segunda instância judicial não o podar, não o cortar sua candidatura, que pode haver aí uma melação das eleições? Poder pode, inclusive. Sim, mas está tendo um cenário discutido até a implantação do parlamentarismo. Sim. Né?
Só que eu acho que a sinalização que o Lula está dando é que o mais provável é, se ele realmente for a única possibilidade real, é de atraí-lo, como fizeram antes, atraí-lo para um acordão. Uma carta ao povo brasileiro pior, e parece que o Lula está topando. A sinalização que o Lula dá, quando ele pega e faz um discurso, eu não me lembro se era centro-oeste ou no norte do país, há mais ou menos 20 dias atrás, dizendo, olha, nós temos que pensar na correlação de forças, e se eu assumir o governo é muito improvável que eu cancele as reformas que estão sendo votadas. Ele estava falando para quem? Para os trabalhadores que estão perdendo emprego, perdendo direito? Ele estava falando de novo para o alto empresariado, olha, eu sou confiável, não vou criar problema para vocês. Lulinha, paz e amor. Vai ser, ou seja, eu acho que é bem provável que o Lula se consolide como um Getúlio moderador, não de radicalização do segundo governo, e ele volta a ser o candidato da ordem. Então, é bem provável. Por isso que o PSOL resolveu atacar. Você acha que o sistema vai conseguir? Se fizer um acordo com ele de prisão, da prisão dele se conformando a uma proposta talvez continua com inclusão social, mas sem arroubo, e se ele topar esse acordo, de fato, não vejo por quê. Você acha que ele é um sapo não indigesto? Pode ser um sapo digesto? Ele foi em 89 antes. Desde 94, o Lula é absolutamente palatável. A questão é que a Dilma não era. E a Dilma não dava mais segurança e tinha roupantes como controle da energia elétrica, tentativa de definição da taxa de juros, assim, muito agressiva, para depois ceder. Uma pessoa que não tinha diálogo com o Congresso, ela foi perdendo a base política que o Lula montou, a base eleitoral, ela não sabia o que fazer, até que foi para a direita de uma vez com o Joaquim Levy, né? E tentando apoiar o projeto leviano. Joaquim Levy, o homem do Bradesco, né? Ele deve ter até voltado para lá. O projeto leviano, né? E aí ela perdeu completamente tudo, né? E o fato é que o Lula é palatável, ele é uma espécie de um social-liberalismo, não é nem social-democrata, esse é o projeto dele. Há uma entrevista muito interessante num livro organizado recentemente, agora esse ano foi publicado, sobre a crise da esquerda brasileira, uma entrevista com o Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação, e ali ele na entrevista ele vai falando o que era o governo, ele foi do governo, Dilma e Lula, e como que ele acha que de fato era um governo de conciliação, esse é o caminho, se aproximar mais do liberalismo, uma esquerda liberal tal. É isso que é o Lula mesmo. Paulo, você acha que, analisando economicamente, o próprio poder econômico que consegue fazer um acordo desse, lógico que não é bola de cristal, não, é análise. Não, o que eu acho é o seguinte, o capitalismo brasileiro está mudando muito, ele está caminhando para a zona liberal com uma liberdade muito maior do que ele caminhava no governo Dilma, né? Isso sem sombra de dúvidas. Acabou aquele negócio do desenvolvimentismo voltar, a gente vê, percebe, inclusive na própria juventude, né? Aquele ar liberal, né? No mercado, deixa o mercado acontecer, o empreendedorismo, né? Da onda de que eu vou investir, eu vou empreender, eu vou me fazer, né? Pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Uma base sindical que se opõe à greve como instrumento de luta, isso é novo. E ver uma total varredura, né, da força dos trabalhadores, na medida que se acaba com uma CLT, estão mudando lá, mais de 100 itens da CLT foram mudados com a reforma trabalhista, né? Esse negócio do negociado sobre o legislado, acabou, não tem mais lei, né? Como é que um trabalhador em condição de desemprego, né, telespectador, está lá, desempregado, como é que ele vai sentar na frente do patrão e falar, seu patrão, aumenta aí o meu ticket de alimentação, aumenta aí o meu salário, que lá em casa eu estou com um menino a mais, tem que pôr ele na escola, eu tenho que pôr na escola particular, porque a escola pública está falida. Ele não vai conseguir nada, né, Carlos? Essa balança não vai ficar... É uma balança desonesta, né? É uma balança muito é uma luta pesada. E não precisa nem estar, pela lei agora, registrado. O acordo pode ser verbal.
e está acima da lei. Se o acordo é verbal, Então, a CLT, individual. Como o Rudá está falando, se o Lula preserva os avanços do mercado mais liberal, né? O capitalismo brasileiro, gente, ele ainda não aconteceu. Ele não aconteceu. Ele é uma coisa que vem tentando, vem se formando. Nós temos no Brasil, eu falo assim, nós temos os 5 males do Brasil. Eu sou professor de História Econômica do Brasil, então eu fico analisando lá, olha só, nós temos o compadrio, né? Que é aquele negócio assim, você é meu afilhadinho, eu vou te pôr aqui num cargo e tal, né? Isso desde que as caravelas chegaram, né? Já tinha carta lá do Não, a carta Bispo do Pedro Vaz de Caminha. Pedindo empreguinho. O Pedro Vaz de Caminha pôs na carta dele assim, né? 2 pontos, né? Primeiro, descobrimos o Brasil. Segundo, arruma um emprego pro meu sobrinho. Né? Quer dizer, o compadrio. Depois você tem o corporativismo, né? Quer dizer, os grupos que se apossam de pedaços do poder. Né? Hoje, por exemplo, a coitada da Procuradora-Geral da República, que acabou de ser nomeada, recebeu lá um pedido de aumento dos procuradores de 16%. Ela nem sentou direito. Nem sentou na cadeira. Né? Então, corporativismo, compadrio, o jeitinho. O jeitinho é um negócio horroroso. Não, tem a lei. Não, mas tem um jeito de contornar a lei, né? E mais outros males aí que vêm assolando, né, o Brasil, né? O fato de que o privado e o público, nessa mistura do que é público e o que é privado, né? O cara se aposta lá do poder. Aí começa a usar os jatos da FAB para lá e para cá, né? Começa a ir para um palácio, aí vai para o outro palácio, aí ali ele já mistura, já começa a comer por conta do Estado, né? Ele não sabe mais o que é dele e o que é do Estado, aí mistura as coisas, né? Enfim, nós temos males que tem que acabar para o Brasil avançar, mesmo que seja uma economia capitalista, de mercado. Eu sou plenamente a favor do mercado, acho que o mercado é fantástico, mas o mercado tem que funcionar como um mercado, e não com essa coisa hipócrita, né? Mas eu acho assim, sabe, eu estou me avisando ali que eu tenho que encerrar o bloco, mas só colocando isso, que só 2 leis funcionam assim de maneira real no capitalismo. É a concorrência e a fraude. Só que a fraude aqui no Brasil, ela ultrapassa em muito a concorrência, quase que perdura só a fraude. Cena política volta em um instante. Cena política, debate, a crise, o aumento da gasolina que colocou fogo, aumentou a fogueira da crise. Presença de Paulo Bretas, que é economista e presidente do Conselho Regional de Economia, e do sociólogo e cientista político Rudá Rissi, do Instituto Cultiva. Tem que falar do Instituto Cultiva, que ganhou até um prêmio aí recentemente de educação, né? A Unesco premiou, fez uma distinção de um projeto que nós implantamos em Contagem, chamado Comunidades Educadoras, com a melhor experiência de educação pública do Brasil e uma das 15 maiores do mundo. Que beleza, hein? Já estamos festejando até hoje. Instituto Cultiva está cultivando a educação. Não, a equipe que ganhou o prêmio já foi para a China, para a África, para o México, para a Argentina, Portugal, vai receber agora em setembro na Irlanda. E assim, é um motivo, eu sou paulista, mas é um motivo para os mineiros festejarem, porque de novo Minas voltou a ser a melhor educação do país. Você é paulista, mas é um paulista já minerado. Contrabandeado, né? Um contrabando já está constituído. Paulo Bretas, vamos falar aí da economia. Quarta-feira, hoje nós estamos gravando segunda, depois de amanhã, a taxa Selic deve cair aí 1%. Isso aí é alguma coisa... O que significa isso economicamente? É um arranjo novo do governo ou é um caminho bom? Olha só, o que está dando certo nesse governo é justamente a política monetária do Banco Central. Isso é inegável. Né? E isso vem desde a Dilma, porque isso demora a fazer efeito. Né? Para você derrubar a inflação, você teve que levar a economia numa recessão brutal. É a maior recessão da história do Brasil.
Sim. Né? E que se repete durante 2015 3 e anos. 2016, somando os 2 anos, nós andamos para trás 10%. 2017, nós não vamos crescer 0,5%. O governo está apostando que vai crescer 0,5%. Não vai. Não cresce. Cresce 0,2%, 0,1%. O FMI falou hoje que é 0,6%. Né? Talvez. 0,3, né? Não cresce, sabe? Assim, e é 0,3 em cima de uma base que foi para trás 10. Então nós vamos ficar devendo ainda, né, 9,7. Então, você vê que a política monetária está funcionando, a inflação está caindo, né? Mas ela cai por quê? Porque o crédito está restrito, né? Ela cai porque não tem consumo, ela cai porque não tem investimento. Então, as pessoas não têm como aumentar, né, preço, porque se aumentar aí é que não vai vender nada mesmo. Mas é um problema grave no Brasil. Aliás, se você for ver a história econômica do Brasil outra vez, você vê que toda crise, ela é uma tríplice crise. Você tem crise fiscal, você tem crise de inflação e você tem crise cambial. Ao longo das crises históricas no Brasil, que inclusive levam a quedas de governo, né? Levaram o João Goulart a cair, né? Levaram também... as crises são misturadas de políticas com crises econômicas. Muitas vezes as pessoas falam que quem coordena, quem dá o tom da política é a economia. Você concorda com isso? Que a economia que determina... Base. Aliás, posso fazer uma perguntinha aqui? Sim, deve. Não sei se atrapalha, mas eu acho que está na tua linha de raciocínio. Como é que estão os preços administrados? Ou seja, preços administrados são esses preços que o governo administra, vamos dizer assim, né? Que é o caso dos derivados de petróleo, energia elétrica. E tutelados. Como a gente não tem uma inflação dada pelo consumo, porque não tem consumo, a gente pode ter uma inflação dada... Eles estão regulados? Eles estão de mercado, né? Você vê que a Petrobras, inclusive, ela estabeleceu que ela vai regular o preço de acordo com o mercado. Se a gasolina subir, vai subir. Se a gasolina cair, vai cair. Né? Os preços administrados... Mas não vai ter uma onda? Eles estão desregulados ou já estão equilibrados? Aquela loucura da Dilma de segurar os preços administrados, que foi uma das coisas que contribuiu muito para a queda dela, porque ela segurou os preços administrados, ela ganhou a eleição e depois ela soltou. E a inflação subiu, né? Bateu do teto muito, né? Bateu da meta muito. Que nós temos a meta inflacionária em 4,5% até 6,5%, né? Para mais 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Agora, você vê, nós não temos crise cambial. Nós temos reservas internacionais aí da ordem dos 370 bi, 360 e tantos bilhões de dólares. Mas agora o dólar e o euro não estão subindo, né? Não, mas são flutuações momentâneas. Sazonais. Por que o dólar sobe? Hoje o dólar subiu um pouco, por quê? Porque os Estados Unidos, de hoje para amanhã, vai decidir sobre a taxa de juros interna deles. Aí o mercado já fica alerta, vai aumentar os juros americanos, com isso o dólar valoriza, né? Mas pode ser que não, pode ser que ele segure um pouco, pode ser que aumente só um pouquinho, né? Hoje nós temos uma política cambial confortável, nós temos reservas cambiais que dão ao Brasil conforto, né? Nós temos 2 problemas graves que continuam. Uma dívida pública violenta, né? Nós devemos muito, né? O governo brasileiro deve demais. A dívida interna vai crescendo, já vai atingindo aí 70% do PIB, daqui a pouco 80% do PIB. Onde vai parar isso? A gente gasta uma fortuna por mês pagando juros da dívida. Agora, uma pergunta que as pessoas me fazem, e é uma pergunta bem constante, quando aumenta o combustível, quando aumenta a gasolina, como aumentou agora, a gasolina só está caindo no mundo. Acho que o barril está perigando a ficar muito menos de $50. O Brasil, com o pré-sal, aumentou muito as reservas dele. Por que a gasolina nesse preço? Olha só, reserva é reserva. Reserva está lá, você tem que tirar né? Mas existe uma política de começar a tirar. A reserva não adianta nada, né? Em economia só vale aquilo que você faz o esforço, o trabalho para tirar. Aí ela começa a adquirir valor. Mas a queda valor brutal agregado. do preço do barril. Não, os preços no Brasil são muito mais regulados pelos impostos que você paga do que pelo preço flutuando, né? Política, né? Como agora aumentou os tributos. O Brasil é um país altamente oligopolizado, você não tem concorrência, né? Você tem grandes grupos que controlam setores econômicos e que querem continuar controlando. Olha o setor bancário e financeiro brasileiro. É um grande
exemplo de monopólio, de oligopólio. Não vamos falar de oligopólio, que são, né, grandes conglomerados. Educação, Não, que a gente não fala muito. é. Está oligopolizado e de coisas de 10 anos para cá. E você não tem o que você tem nos países desenvolvidos, como o CAD nosso, né? O CAD custa funcionar bem, ainda descobrir lá uma crise, lá, uma corrupção lá no CAD, né? O negócio das empresas pagarem para poder, né, se livrarem de impostos. É uma confusão, gente. O Rodair está falando ali monopólio, e esse grande monopólio que o governo Temer detém ali no Congresso, com o Centrão. Ele não detém mais. Você acha que isso está Não, fragilizado? Ele não detém mais. O que ele está fazendo é uma negociação caso a caso. Então, assim, o que está acontecendo é que, dentro do estouro dos gastos públicos, uma parte, embora muito pequena, nós somos um país que é a nona economia do mundo, vem por conta dessa tentativa, desse leilão que nós temos no Congresso. Ou seja, é você o tempo inteiro plantando dificuldade para colher facilidade. É o tempo inteiro, ele não tem mais controle. Mas não é engraçado, teve uma época que a Dilma estava nessa mesma situação, né, Rudá? Mas ele já estava embaixo, então o leilão era mais forte. Com o Temer, como ele faz essa movimentação, digamos, eu diria mais maquiavélica da política, coisa que a Dilma não tinha muito traquejo. Não tinha traquejo. O que ele pega e faz? Ele pega, como agora eu falei, ele pega e fala, vai brincar comigo? Então eu vou apoiar o outro. Ele pega e sai correndo e faz uma reunião com o FHC. Aí ele faz uma reunião com o Rodrigo Maia. Ou seja, ele trabalha politicamente, Começa ele a tirar trabalha. o cargo do apadrinhado. Basicamente ele fez o seguinte, ele entregou a economia para o Meirelles e vem atuando fortemente na política, não numa política, como ele não está preocupado com a eleição, ele está atuando junto ao Congresso e trabalhando no leilão diário. Então não é verdade que ele tem um controle. E também não é verdade que o Congresso Nacional seja tão fiel a alguém, e muito menos às ideias. O que eles estão, nesse momento, é visando a reeleição no ano que vem. E, para isso, precisa alimentar os prefeitos deles, que vão ser os cabos eleitorais do ano que vem. Receberam agora 2 milhões e 100 milhões. E o Temer conhece bem essa lógica, e é isso que ele está fazendo. O Temer, dando um palpite aí na área política, o Temer, ele sabe que se ele cair, se ele tiver que sair do poder, é o fim do PMDB. O PMDB vai virar poeira, porque ele vai... Sabe o que é pior? É que se vem o PSDB ou o DEM, eles entram na fila da crise deles. A situação é tão delicada, você teria certeza, se você fosse o Rodrigo Maia, que era a vez de você assumir o poder? Qual é a segurança que você chega em 2018 para o teu partido crescer de fato? Qual é a mágica que ele vai fazer, diferente do Temer, digamos, de setembro até setembro do ano que vem? Qual é a mágica que ele tem? E o PSDB? Uma situação ainda pior. Um partido que se vendeu como tecnicamente preparado. Se ele assume o poder, ele vai entregar o quê? Qual é a saída que ele tem que não sejam as reformas? Porque ele não é um partido de esquerda. Então, qual é a saída? E te digo mais, para o próprio PT, não é melhor o Temer ficar até o final? Desgastado como ele está? Eu tenho pensado isso, porque eu não vejo pressão nenhuma mais então não tem pressão, decisiva para sair, então, não. Pronto, tem não um tem negócio pressão, que o Rudá falou, que o PSDB fica em cima do muro, né? O PSDB não toma... Eu acho que ele tomou a decisão. A decisão dele é essa. É ficar em cima do muro, é não tomar a decisão agora. Só se piorar, senão ele fica. Só que o muro do PSDB, convenhamos, é um muro que mudou um pouco assim vamos dizer, de imagem, né? Talvez o muro seja a mesa do Temer, né? Eles estão pendurados na mesa do Temer, né? O PSDB fez uma aposta que, apoiando o Temer, apoiando as reformas e dando aquela reestruturada, né, naquela política do mercado, do FHC, das concessões, das privatizações, né? Aquilo que o PSDB gosta de fazer, né? Ele achou que abriria o caminho para eles em 2018. E aí as coisas se degringolaram, né? A Lava Jato, ela foi, né? Exatamente. Destruindo, né? É o imponderável dessa lógica matemática. Né? A Lava Jato, ela acabou com as lideranças do PSDB. O que aconteceu com o Aécio, né? O que aconteceu com o Aécio? O Aécio e o que aconteceu agora com o Temer, né? Ele está se segurando, é impressionante, né?
a artimanha política de um homem desse. Você está falando que se o Temer cair, cai todo o PMDB, né? É verdade. Eles vão perder o protagonismo. Judá. Perde o protagonismo. Jucá, né? Eu acho que eles ainda podem. Você está a segunda vez. Você está fora, hein? Você está fora. Mas Jucá, e aí Gedel Vieira Lima. E aí você Gedel vê, tá quem que é o Gedel quem que é um nome do PMDB que seria uma espécie de regra 3, sei lá, que pode vir entrar no campo? É o Renan Calheiros. O próprio Roberto Requião está sendo cogitado para se filiar ao PT, para ser uma possibilidade de candidatura alternativa ao Lula. E o Lula lançou o Haddad, mas existe um movimento antigo para o Roberto Requião ser alçado a uma candidatura à presidência da República pela esquerda. Então, você vê que a situação está completamente deteriorada. Pode pegar lá e tomar cá, e como sempre, né? Cena política faz mais um intervalo e volta já. Segue cena política neste último bloco, debatendo a crise, o aumento da gasolina e a fogueira da crise que cresceu. Presença do economista Paulo Bretas, que é presidente do Conselho Regional de Economia, e do cientista político e sociólogo Rudá Rissi, do Instituto Cultiva. E eu começo agora com você, Rudá. Você tocou, assim, você deu uma pincelada na chamada reforma política. Toda vez que chega perto de eleição e que tem crise, político tira da cartola a chamada reforma política. Que ele, pelo que eu saiba, o político nunca se interessou nem se interessa por reforma política. Agora estão dizendo que tem de fazer uma reforma até setembro, que é o prazo derradeiro, e falam até no retorno do financiamento privado. Acabaram há menos de um ano e pouco com financiamento privado de campanhas, volta uma espécie de financiamento privado, volta do parlamentarismo, distritão e por aí afora. Como é que você analisa essa... São dois aspectos. O primeiro é que essa agenda está fora, não é uma agenda mais nacional, ninguém discute isso seriamente, a população está de costas. Isso é balela? E a grande imprensa também não quer saber dela. Sim. Agora, quem é que está pautando? Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes é que está falando exatamente o que você falou. E ele vem pautando com muita força. Ele que ficou sentado no processo do fim do financiamento privado por mais de um ano. Exato. Né? E agora ele vem atacando, e vem atacando a Lava Jato também, ou seja, parece que ele se alça a condição de uma espécie de leitor geral, moderador da política. Magistrado ele é da política. Muito bom, por sinal, o magistrado da política, exatamente isso. Ele se posiciona nesse campo, por isso que ele não é candidato a coisa nenhuma, porque ele está numa posição absolutamente confortável. Acho que o STF teve uma reacomodação com o atual presidente do STF, que, vamos ser sinceros, perdeu uma certa personalidade e ele conseguiu se posicionar no campo eleitoral como o grande demiurgo, né? Deve ser quer ser o Golbery do Couto e Silva. Exatamente, só que com muita mais bilis para jogar na população do que o Golbery, né? O Golbery era mais quieto, mais cerebral. O ministro Gilmar Mendes é da sociedade do espetáculo. Exatamente, ele é um orador. Ele é gosta da coisa espetacular. Ele é um player. Espetacularização. Ele é um jogador. Exatamente isso. Ele não é juiz, né? Então ele não sabe nem falar só nos autos. Ele fala o tempo todo fora dos autos. E reuniões durante Vocês julgamentos. Vocês se lembram que isso é algo raro na história do Lula, a armadilha que ele criou para o Lula, recebendo o Lula, lembra? Quando o Lula vai conversar com ele, lá atrás, acho que já na época da Dilma, no início da crise, ele vai conversar com o Gilmar Mendes e ele solta para a imprensa. O Lula veio conversar aqui comigo, meio que criou um mal-estar, como se o Lula estivesse fazendo um acordo. E, bom, não sei se estava fazendo acordo, mas esse foi o filme do Lula, eu lembro disso. Mas o Brasil está ficando um país super interessante, sabe? Porque os políticos têm que aprender a ser político diferente, né?
O judiciário está completamente perdido, assim, ainda procurando o seu caminho de novo, né? Está um negócio muito esquisito esse país, né? E eu tenho impressão, o que eu mais tenho receio, eu já falei aqui no início do programa, vou falar de novo, é esse país caminhar para uma coisa meio fascista, meio, né, super raça, vamos recuperar esse país. Esse país tem que ser de lideranças assim assado. O judiciário que se resume quase à área criminal e constitucional, imagina, o resto é resto, é chamado de juiz corporativo. Não, e aí eu fico pensando, o terceiro Reich também teve judiciário, viu, Carlos? Também teve um judiciário. Pinochet também teve, Pinochet. Então, quer dizer, principalmente o judiciário que apoia, né? Que tá todos eles tiveram o judiciário que apoia. Eu faço um apelo aqui aos democratas desse país. Vamos nos unir, gente. Vamos pensar esse país à luz, né, da democracia, da justiça social, do Estado de Direito, porque está ficando difícil. Nós estamos vendo uma fascistização do país. Eu tenho ouvido coisas de gente que eu tenho até como pessoas esclarecidas, sabe? E me dá um certo medo. Eu não sei para onde vai caminhar o Brasil, não. Nesse caminho aí, a Lava Jato está se derretendo? Parece que sim, né? Mas só que tem uma herança, um lastro que ela abriu, que ainda vai se completar. Ou seja, você pode não ter fato novo, mas os fatos já criados ainda vão render muito desgaste, não é? Mas veja, eu concordo totalmente, porque tem uma ala da imprensa que publicou ontem, se não me engano, esses dias, que uma eleição agora poderia significar o fim dos avanços que as reformas estão conquistando para o Brasil. Ou seja, a democracia atrapalha. Não é assim, é melhor não ter voto. É um não. discurso perigoso. E em editorial, dizer, e não é qualquer jornal. Não é qualquer jornal, né? Não é um jornal pequeno. Não é nada do meu bairro. Tá certo. Muito bem, mas nesse ritmo, a gente tem, hoje nós estamos agora quase entrando em agosto, a partir de julho só se vai falar em eleições, ou talvez a partir de maio. Esse calendário é muito difícil, embora o Hélio Garcia sempre dissesse, né, que eleição só começa depois da parada de 7 de setembro. Mas parece que a parada está sendo antecipada. E nesse ritmo aí, como é que vão ficar as forças? Eu queria a opinião de vocês dois. Primeiro, eu acho que tem que aguardar Lula, o desfecho do Lula. E o desfecho do caso Lula vai ser no início do ano que vem. E aqui em Minas? Aqui em Minas? Bom, aqui em Minas a situação é, de fato, o arranjo, passa pelo arranjo do Fernando Pimentel com o Márcio Lacerda. É daí que vai sair a estabilidade, quem vai ser senador, ou se vai ter mesmo o Márcio Lacerda candidato a governador, ou ele é senador. Se for senador, o acordo está dado com o Fernando Pimentel. Quem que o PSDB vai indicar numa situação dessa? Vai colocar... O PMDB? O PMDB está rachado, não é? Tá. O PMDB está rachado. Então o PMDB é ou o PSDB ou o Fernando Pimentel. Não tem muita saída. A não ser que a situação do Fernando Pimentel fosse... O Toninho Andrade não está batendo com a Dalclever, né, o presidente da Assembleia. O Toninho não é PSDB, não é PMDB. O PMDB daqui é hoje, digamos, mais próximo do Pimentel, mas tem um nome próprio que é o Dalclever. E aí o deputado Dalclever poderia ser um candidato desse bloco. Mas o fato é que o lado de lá está numa situação muito difícil. Aí você poderia ter uma espécie de um quase candidato, como o Diniz Pinheiro, que perdeu a chance na eleição passada. Não perdeu o bonde, mas não? Ele não perdeu o perfil dele, o respeito que ele tem, inclusive no campo político. Mas não seria um nome mais forte como ele era quando foi presidente da Assembleia. Eu acho que a situação é tão morna como a gente está vivendo no Brasil. Agora, nacionalmente, a história toda tem a ver com Lula. Quer dizer, se o Lula é caçado, é uma coisa. Se não é, é outra. Quem pode crescer é o Bolsonaro. Só complementando aí, Paulo, como é que você analisa essa questão nacional? O Rudá está certo. Eu acho que hoje o governador Pimentel está forte. Né? Se o STJ, né, julgar que ele só poderá ser investigado, julgar depois, né, de vencido o seu período, né, de governo, de mandato, pronto, ele está fortalecido para a reeleição.
tem um apoio grande aí que a gente sente no interior do estado, mas tem nomes também, como o do Diniz Pinheiro, podem crescer, né? Eu acho que está todo mundo louco assim para ter um candidato Você acredita novo, uma na alternativa pessoa de empresarial? centro. Fala aí até no presidente o presidente da Confederação Nacional Só que, sabe o que da acontece? Indústria, né? Robson Andrade. Tem o Robson, que é da CNI, né? Mas essas coisas aqui em Minas Gerais é um estado peculiar. Não dá para empresário querer ser político assim, né, tirar da cartola. Sem Não, conversinha. né? Sem conversinha não dá. Então, e você sabe bem que quem está sentado lá na cadeira lá do Palácio da Liberdade, porque o governador Pimentel voltou ao Palácio da Liberdade, né? Ele gosta do Palácio da Liberdade, com toda razão, né? Que é aquela cidade administrativa lá. Mas, enfim, eu acho que hoje, se a situação no STJ ficar pacificada a favor do governador, ele está com toda a estrada pavimentada. E todas as canetas. Né? E com o apoio do doutor Adão Clever, que Gostei é dessa frase aí. Empresário não dá para tirar a candidatura da cartola Não dá. ou do bolso. Não né? dá, não dá. Agradeço a presença do economista. Eu só queria convidar os telespectadores para participar dia 6, 7 e 8 de setembro do nosso Congresso Brasileiro de Economia. Nós vamos fazer o congresso aqui em Belo Horizonte, né? Vésperas aí dos 2018, né? Vai ser um congresso interessante. Vai ser lá no Minas Centro. Vamos voltar a abordar esse congresso aqui em Cena Política. Muito obrigado ao Paulo Bretas, ao sociólogo, cientista político da RICE. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha nosso debate semanalmente. Até o próximo.